nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de comissões e vamos falar sobre custo clínica. Tá? Então essa aula é importante porque nós precisamos saber como calcular a comissão do nosso dentista, como nós vamos repassar isso para o nosso dentista e vamos ter o relatório de custo clínica, que é algo muito importante para a clínica hoje, porque vai ser um relatório que vai mostrar o quanto que nós temos de custo por hora na nossa clínica. E não só isso, mas também vai mostrar ali se nós estamos tendo lucro ou prejuízo com os nossos procedimentos. Os procedimentos que estão sendo feitos dentro da clínica. Então é muito importante esta aula, tá ok? Então, primeiramente, nós vamos verificar essa parte do comissões indo no cadastro do dentista, tá? Então nós vamos lá em personalizar, depois cadastros, e vamos em dentistas. Isso nós já vimos na nossa primeira aula. Aqui no cadastro de dentistas nós temos aqui a opção comissionamento a receber. Então nós temos duas formas de recebimento de comissão do dentista. Ele pode receber de forma fixa, tá? Então aqui eu posso selecionar por cirurgião dentista fixo e coloco a porcentagem fixa que ele vai receber de cada procedimento. E vou ter também um fixo por manutenção. Depois disso, eu vou ter aqui por procedimento variável. Então, fixo o nome já diz, não importa qual procedimento, ele vai receber um fixo desses procedimentos. Agora, se nós colocarmos por procedimento variável, ou seja, cada procedimento varia o que ele for receber. Então, não vai ser nessa tela que eu vou colocar a porcentagem. Eu vou mostrar para vocês aonde colocar. Também nós vamos ter aqui a opção porcentagem a deduzir por material utilizado, ou seja, eu utilizei materiais para fazer o procedimento e desconto isso do profissional. Então, quanto de material eu devo descontar? E também de serviços protéticos. Eu vou deixar aqui no dentista por fixo, mas vou mostrar para vocês, se você colocar como procedimento variável, ali a comissão dele, você vai vir aqui no cadastro de procedimentos. Então, no cadastro de procedimentos, vocês vão ver aqui ao lado esquerdo, em cada procedimento que vocês clicarem na lista, vai ter aqui a porcentagem da comissão, ou porcentagem ou em reais. Então, relembrando, se lá no cadastro dele tiver por procedimento variável, vai ser aqui que eu vou colocar a porcentagem que ele vai receber desse procedimento. Aí depois eu vou para um próximo procedimento, por exemplo, biópsia, vai ser um outro comissionamento. E assim por diante. Então, o primeiro a definir vai ser isso. Você tem que ir no cadastro do dentista e configurar o quanto ele vai receber de comissionamento. Feito isso, nós vamos para a tela de comissões. Vamos voltar lá no menu principal, vamos clicar no botão Financeiro, depois Financeiro Clínica, e vamos em comissões. Em comissões, nós temos dois tipos de comissionamentos, ou seja, dois tipos de pagamentos. Nós podemos pagar o nosso dentista por recebimento ou por produtividade. O que quer dizer isso? Por recebimento, ou seja, vai ser ali o que ele tem a receber quando o cliente vier na clínica e pagar a parcela. Então, nós temos a opção parcela de orçamento e parcela de ortodontia. Então, o cliente veio na clínica, pagou a parcela vai aparecer para o dentista. Então, assim que o cliente pagou, o dentista já pode receber. Essa é a forma de comissionamento por recebimento. Agora, nós temos o comissionamento por produtividade, ou seja, o dentista fez o procedimento, assim que finalizado no sistema, o procedimento, o valor cheio dele, aparece para o dentista. Então, mais uma vez, comissionamento por produtividade, ou seja, por produção. O dentista fez os procedimentos, independentemente se o cliente pagou ou não, o procedimento feito, finalizado no Dental Office, aparece para ele na tela de comissão. Então, vocês que vão definir essa forma, se vocês vão pagar por recebimento ou por produtividade. A partir daí, as telas, a forma de autorizar e pagar, vão ser da mesma forma, tá ok?
Por produtividade, nós temos tanto o comissionamento por produtividade como o por produtividade com abatimento. Então, nós colocamos ali no cadastro dele as porcentagens, se nós queremos descontar, vai ser nesta tela que vocês podem verificar. Voltando em comissionamento por produtividade, eu vou demonstrar nessa tela para vocês. Vou selecionar o dentista Tiago. Selecionado o dentista Tiago, vai aparecer aqui para vocês todos os procedimentos que foram finalizados com o valor, quanto ele tem a receber e o total. Então, eu vou ter os filtros. Posso ordenar por data de finalização ou por ordem alfabética. Posso verificar por dentista. Posso verificar por convênio e pelo período. Então, aqui irá aparecer os procedimentos feitos. Tá? Então, esses procedimentos foram finalizados no paciente William, como eles foram feitos pelo Tiago. Então, aqui apareceu os valores, a comissão e o total. Então, a primeira tela é como se fosse uma auditoria. Você está verificando os procedimentos e você vai autorizar a pessoa que vai pagar o profissional ou não. Então, se os procedimentos estão corretos, é isso realmente que ele tem a receber, nós vamos clicar no botão Autorizar Pagamento do lado direito. Então, cliquei em Autorizar Pagamento. Vai aparecer ali para nós colocarmos a data da autorização. Vou clicar em OK. E esses procedimentos foram para a aba Autorizados para Pagamento. Então, no Autorizados para Pagamento, ou seja, quem for pagar o dentista, vai verificar esta tela, o que já está autorizado. Ele vai verificar tudo que está autorizado e vai clicar no botão Pagar. Se está alguma coisa de errado ou não é para ser autorizado, ele vai selecionar o pagamento e vai clicar em Não autorizar. Nesse caso, nós vamos clicar em Pagar. O programa pergunta se desejamos realmente incluir como pago. Vou clicar que sim. Vou colocar a forma de pagamento, de que forma que eu paguei o dentista. E clique em OK, selecionar. Vou digitar a data de pagamento, que é no dia de hoje. Ele pergunta se deseja lançar no controle bancário. E pronto. Ele foi para a aba Pagos ao cirurgião dentista. Então, vai funcionar da mesma forma para as outras telas de comissionamento. Verifico o que já foi finalizado ou pago, autorizo e depois eu pago ao dentista. Tá ok? Por isso que é importante, dentro do programa, estar tudo cadastrado da forma correta. Se a comissão dele estiver cadastrada, os dados dele estiverem corretos, no paciente foi incluído os procedimentos, foi finalizado de acordo com o tratamento, basta quem utiliza a parte financeira do programa abrir a tela de comissão e verificar o que tem para pagar. Então, se você utiliza completamente o sistema do Dental Office, você está bem organizado, vai funcionar sem nenhum problema. Tá ok? E aí nós vamos ter o botão Imprimir, que tem em todas as telas, e vamos ter o botão Excel, onde nós podemos gerar esta tela em um Excel, para que se nós queiramos fazer alguma modificação ou alguma alteração. Tá ok? Então, essa é a tela de comissões do Dental Office Desktop. Agora nós vamos ver a tela de custo clínica, que também está aí no menu financeiro. Ao lado de comissões, há o botão Custo Clínica. O custo clínica, ele vai mostrar o custo que nós temos por hora. Então, como é que funciona esse relatório? O primeiro campo vai ser o custo mensal, ou seja, as despesas fixas do consultório. Da onde ele vai pegar essas contas? Diretamente do contas a pagar, que nós já falamos também numa aula passada. Então, se nós clicarmos no ícone ao lado do campo custo mensal, nós vamos para os gastos do consultório, que seria o contas a pagar. Se eu entrar aqui numa conta, vou ter aqui a opção gasto fixo. Então, sempre que estiver marcada essa opção gasto fixo, ela é contada lá
no relatório do custo clínica, ok? Então, toda conta que você deseja que seja lançada no custo clínica, marque ali para que ele apareça lá somado no valor. Então, custo mensal, por exemplo, neste exemplo que nós estamos dando aqui, é de R$ 8.500. Depois nós temos um custo de depreciação, de manutenção dos equipamentos. Então, se nós temos equipamentos na clínica, também vamos clicar no botão ao lado do campo custo de depreciação, onde nós vamos cadastrar os equipamentos. Então, se eu clicar no botão novo equipamento, vou colocar o nome desse equipamento, clico em OK e vou colocar no equipamento 2 qual a quantidade que eu tenho dele na clínica, qual é o valor unitário dele, quanto em porcentagem eu tenho de depreciação anual desse equipamento e quanto são as despesas de manutenção por ano. Então, vou colocar todas as informações desse equipamento. Clicando em OK e fecha, ele vai atualizar o valor ali no campo custo de depreciação. E ele vai nos dar um total de custos que nós temos, nesse caso, R$ 8.595. Depois vem algumas informações, como por exemplo, dias de funcionamento da clínica. Então, quantos dias a clínica vai funcionar? 15 dias, 20 dias? Então, eu vou colocar aqui. Horas diárias de funcionamento, ela funciona 8 horas por dia, ela funciona 6 horas por dia? Vamos colocar ali as horas diárias. Número de cadeiras e taxa média de ocupação, isso vem da agenda. Se nós formos nas configurações da agenda, tem as cadeiras que nós selecionamos para cada agenda e a taxa média de ocupação. Então, isso ele vai vir diretamente da agenda. E ele vai nos dar um total de horas trabalhadas. E no final, ele vai dar um custo por hora, neste caso de exemplo, é R$ 47,75. Então, isso é para ilustrar para nós, para nos mostrar o quanto que nós temos de custo por hora e o quanto nós vamos perder, por exemplo, se um cliente falta. Se nós temos horários vagos na agenda, podemos até pensar que bom, tem horário vago, vou poder descansar um pouco, ou tem algumas faltas, mas a gente não está se preocupando muito com as faltas. Olha o quanto que você está gastando por hora. Então, se o cliente está faltando, você tem custo por hora. O dentista parado está deixando de lucrar para a clínica. Então, o relatório vai te ajudar a ver isso. Se realmente você está tendo muitos custos, se você vai verificar lá que você está tendo muitas faltas, então vamos atrás, vamos trabalhar para que possa ligar para esses clientes, voltar para a clínica, para que você não tenha perda de dinheiro. Esse é o objetivo do Dental Office, te ajudar a gerenciar a clínica de uma forma melhor, mais eficaz e de uma maneira mais dinâmica, de uma forma que você vai poder verificar realmente o seu financeiro. Depois, um pouco mais abaixo, nós vamos ter a composição de custos para procedimentos. Então, aqui é onde eu vou selecionar o meu convênio e ao lado vou colocar o quanto que eu quero ter de lucro nos meus procedimentos. Então, vamos dizer que eu quero ter 50% de lucro. Depois, vai ter ali base para custos em materiais. Então, eu posso utilizar custos real de materiais de estoque, lembrando que em cada procedimento você pode relacionar a um material. Então, ele vai pegar ali os materiais que você incluiu no estoque e os valores reais. Se você não colocou ainda produtos no seu estoque, você pode selecionar a opção custos aproximados de 10%. Ou seja, se você tem um valor de R$ 100 por procedimento, ele vai pegar como que 10% o valor é de materiais. Então, abaixo vai aparecer ali, por exemplo, o procedimento com o preço cadastrado, nesse caso, esse procedimento tem o valor de R$ 500, eu demoro 70 minutos para fazer e gasto R$ 50 de materiais. Então, o preço calculado dele seria R$ 158,56. Então, estou tendo um lucro aí de R$ 341,44.
Agora, no segundo procedimento, olha lá, o preço é R$ 130. Eu gasto 130 minutos para fazer. Gasto R$ 13 de materiais. Então, o preço calculado seria R$ 174,69. Eu estou cobrando 130, então estou tendo um prejuízo de R$ 44,69. Então, o programa vai te ajudar a verificar também isso. Se você está tendo lucro ou prejuízo no procedimento que você está cobrando, para que você não tenha perda de dinheiro. Então, por isso que é importante configurar e cadastrar todas as informações possíveis dentro do Dental Office. Ele vai lhe ajudar para que você não gaste, não perca mais dinheiro na sua clínica. Ele vai lhe mostrar aonde você está tendo prejuízo para que você foque ali e consiga ter um lucro maior. Tá? Então, esse é o relatório do custo clínica, vai te ajudar muito no financeiro da sua clínica. Tá ok? Então, essa foi a aula de hoje sobre comissionamento e sobre custo da clínica. Então, agora nós vamos para o custo clínica. Então, na mesma tela, financeiro, financeiro clínica, custo clínica. Entrando em custo clínica, primeiramente nós vamos ter a parte onde vai mostrar o custo por hora da sua clínica. Então, muitas clínicas não sabem o quanto tem de custos, então esse relatório vai mostrar exatamente isso. Então, o primeiro campo é de custo mensal. Então, custo mensal, se nós formos aqui no ícone ao lado do valor, vai ter ali o gastos do consultório. Clicando ali, nós vamos entrar no contas a pagar. Então, lembrando que no contas a pagar, quando nós marcamos como gasto fixo, isso nós já vimos na aula de contas a pagar, mas só relembrando, quando nós clicamos em novo gasto e vamos cadastrar ali uma nova conta, quando nós marcamos como gasto fixo, esse valor é transferido para o custo clínica. Então, ele vai pegar todos os custos fixos, os gastos fixos do nosso programa e lançar no custo da clínica. Então, se você já fez isso quando você lançou contas a pagar, você não precisa refazer. O valor vai aparecer ao lado. Depois, nós temos o custo de depreciação, manutenção de equipamentos. Então, da mesma forma, eu clico no ícone ao lado do valor, que é o cadastro de equipamentos, vai aparecer a tela de cadastro. Então, eu vou clicar em novo equipamento, digito o nome para o novo equipamento e clique em OK. Depois disso, na parte de baixo, eu vou poder colocar a quantidade que eu tenho desse equipamento na minha clínica, qual o valor unitário, a porcentagem de depreciação anual e a despesa de manutenção por ano. Coloco todos esses dados e clico em OK e fecho. E ele vai nos dar o custo total que eu tenho dentro do mês corrente. Então, ele vai pegar o custo mensal mais o custo de depreciação. Depois, mais abaixo, nós vamos colocar o dia de funcionamento da clínica, se é 20, 22, 30 dias de funcionamento, as horas diárias de funcionamento e depois o número de cadeiras e a taxa média de ocupação vai vir automaticamente da configuração da agenda. Ele vai nos dar o total de horas que nós trabalhamos no mês e depois um custo por hora. Então, esse é o custo por hora que você tem da sua clínica. Então, isso serve para quando o cliente falta na clínica, vamos dizer que você fica 2 horas durante o dia sem trabalhar, sem clientes, então você está tendo um custo que não está sendo coberto pelo dinheiro que o paciente vai te pagar. Então, para você ver realmente o prejuízo que você tem quando os clientes faltam ou quando não há agendamentos. Exatamente para você trabalhar isso com a sua equipe e melhorar essa participação dos seus clientes, os clientes virem na clínica, aqueles clientes de alertas para retorno que nós já vimos nas aulas, exatamente para nós irmos atrás desses clientes. Na parte de baixo, nós vamos ter a composição de custos para procedimentos, ou seja, ali vai mostrar se realmente nós temos lucro ou prejuízo com os nossos procedimentos. Então, eu vou selecionar a tabela de procedimentos, qual lucro que eu desejo ter, então vou colocar aqui um lucro que eu desejo ter,
e o base para custos com materiais. Então, se lá no cadastro do procedimento eu relacionei o material ao procedimento, eu posso utilizar o custo real de materiais de estoque. Se não, eu coloco o custo aproximado de 10%, ou seja, se eu gasto 200, eu vou ter um custo aproximado de 10%, no caso, R$ 20 em materiais. Então, posso selecionar uma dessas opções. E aí, na parte de baixo, vai aparecer o nome do procedimento, o preço cadastrado, o tempo mínimo que eu gasto com esse procedimento, isso vem do cadastro do procedimento, o quanto eu gasto com materiais e aí o preço calculado. Então, eu cobro 200, deveria cobrar ali um valor X e ele vai mostrar se eu tenho lucro ou prejuízo. Isso com cada procedimento. Vocês vão ver que alguns estão com preço cadastrado, outros não estão. Isso para mostrar a importância que vocês devem dar ao cadastro do procedimento. Cadastrar todos os procedimentos, os valores corretamente, para que você tenha um relatório exato com todos os dados necessários. Tá ok? Então, esse é o relatório do custo da clínica.